Meu nome é Márcia Kodama, sou doutora em neurociências pela USP. Né? E há 2 anos eu tenho observado fatos extremamente estranhos e comecei a questionar. E tentei discutir com as pessoas a respeito dos questionamentos que eu tinha. E aí, o que aconteceu? Fui cancelada. Fui censurada. Né? Mas eu via uma ameaça enorme, um perigo enorme. Né? E tentava alertar e insistia para que as pessoas tentassem enxergar os fatos. Né? Aí as pessoas fugiam, não tinham argumento e só via aquilo. Fulano saiu, fulano saiu, fulano saiu, fulano saiu, fulano saiu. Até um dia que a minha prima chegou e falou assim: chega, para! Eu não quero saber a verdade. Eu fiquei, como assim? O que é isso? Que sanidade é essa? Né? E aí eu cheguei e falei assim: o que está acontecendo? Deixa eu ver se eu consigo analisar com os dados que eu tenho da neurociência para entender esse fenômeno, tá? E então eu queria mostrar o resultado da análise que eu fiz e entendi que o sequestro emocional podia estar relacionado com todo esse fenômeno. Uma das coisas que a gente não consegue entender são as pessoas que votaram no corrupto ladrão, né? E aí eu conversei com várias pessoas que votaram nele e perguntei: por que você votou no ladrão? A resposta é porque eu não gosto do Bolsonaro. Eu falei: ok, né? Mas por que você não gosta do Bolsonaro? Aí, assim, muitas pessoas ficavam perdidas com a resposta, né? Outras davam umas desculpas bem fraquinhas. E aí, quando eu chegava e tentava discutir, mais uma vez, fugiam. Tá? E conversei com várias pessoas que passaram pela mesma situação, né? E a gente fica assim, meio indignadas, né? Então, inicialmente a gente fala assim: nossa, quanta burrice! Nossa, quanta ignorância! Eu acho que é desonestidade, né? Mas não. Várias pessoas com quem eu conversei, que votaram no ladrão, são pessoas extremamente inteligentes, muito estudadas. Algumas pessoas com doutorado, pós-doutorado, professores de universidades de renome, tá? Honestas, pessoas muito honestas, trabalhadoras, né? Mas qual era o problema delas? A fonte. Elas se informavam pela mídia tradicional. Aí que estava o problema. Bem, vamos tentar entender o que é o sequestro emocional, tá? Vocês estão vendo esse desenho, né? Esse vermelhinho, lógico, é a amígdala. Né? Então, ao captar um estímulo que provoca uma forte emoção, o encéfalo ativa esse feixe em forma de amêndoa chamado amígdala. A amígdala tem várias conexões com o resto do cérebro, né? Então, nesse desenho vocês podem ver, tem um pontinho no meio que é a amígdala, tá? E todas essas linhas são as conexões que as amígdalas têm com o resto do cérebro, tá? Então, ao analisar um estímulo que provoque uma grande emoção, as amígdalas acionam algo parecido como um alarme e mandam uma mensagem de emergência para todas as partes do cérebro, disparando uma secreção de hormônios para uma reação em cadeia. Na situação de muito medo, a amígdala, que está conectada a muitas partes do encéfalo, assume e dirige grande parte do resto do cérebro, inclusive a mente racional, preparando uma reação para lutar ou fugir. Quando observamos algo que possa provocar uma emoção, essa informação é processada por 2 vias cerebrais distintas. A primeira vai do tálamo para a amígdalas e é extremamente rápida
e ela é importante para uma reação, tá? Então, por exemplo, você vê algo parecido com uma cobra. Aí o que você faz? Dá uma parada, né? Para quê? Para evitar de pisar na cobra, ou se não, para sair correndo, né? A outra via, ela é muito mais lenta, né? Passa por diversas partes do córtex cerebral. E ela vai pegando informações e analisando, tá? Para entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, ela chega e vê que não é cobra. Aí ela chega e fala assim: senhora amígdala, pode ficar tranquila, não é cobra. Porém, durante a pandemia, a mídia tradicional, para provocar um medo extremo, né, utilizou imagens extremamente fortes. Então, era túmulo, era covas, dezenas de covas sendo abertas, hospitais, sofrimento, né, sempre falando de número de mortos, número de mortos, número de mortos. Tá? Então, a iminência da morte provocou um medo extremo e fez com que a amígdala fosse fortemente ativada, tá? O que fez com que fosse inibida o raciocínio. Bom, para tentar explicar o que acontece na política, tá? Eu vou usar uma analogia. Sempre morei numa casa com um quintal bastante grande, cheia de árvores, e sempre tivemos vários cães, né? E infelizmente esses cães mataram alguns gatinhos. E graças a Deus, alguns deles conseguiam fugir subindo em árvores. E quando isso acontecia, eu chegava, pegava a escada e tentava salvá-los, né? E vocês sabem que se acham que os gatinhos ficavam contentes comigo? Achando que eu era uma salvadora? Não. A recepção que eu recebia era essa carinha aí. Por quê? Eles não queriam descer, porque embaixo estavam os cães, né? E aí, o que aconteceu na política? O que o Bolsonaro falou? Gente, a doença pode matar, mas se não trabalharmos, iremos morrer de fome. Infelizmente, um dia, encontrei um gatinho morto em cima da árvore. Provavelmente morreu por ser de fome, porque estavam com tanto medo dos cães, que não desceu. Quais as consequências do medo, né? Lembra? É a reação de luta ou fuga, tá? Então, as pessoas com muito medo não só aceitavam o lockdown, mas como desejavam e lutavam por ele, tá? Então, foi fácil eles acharem que nós que questionávamos o lockdown éramos uma ameaça, tá? E outra, essas pessoas só pensavam em Covid, tá? Quantas pessoas morreram por outras causas porque não foram para o hospital por medo da Covid? E aí a mídia fez uma campanha enorme falando que nós éramos negacionistas porque questionávamos o lockdown, né? Então, nós negávamos o perigo da doença, né? E por desrespeitar o lockdown, nós éramos o potente transmissor do vírus e causamos a morte de centenas de milhares de pessoas. Que nós éramos culpadas. E não as pessoas que soltaram um determinado vírus num determinado laboratório numa cidade da China chamada Wuhan. Vai falar o quê? Agora eu gostaria de explicar por que as pessoas repudiam pensar na realidade, né? Quando é processada uma informação com contexto emocional bastante forte,
é ativado uma área chamada córtex pré-frontal medial anterior, né? Essa parte vermelha que aparece no desenho. Essa área cerebral está envolvida na integração automática e abstrata do contexto emocional e informações relacionadas ao dado que está sendo processado. Tá? Então, o que acontece? As pessoas que foram informadas pela mídia tradicional, né, e ficaram com muito medo da doença, né, quando escutam a respeito do Bolsonaro e os apoiadores, né, o cérebro resgata várias informações a respeito do que essa pessoa escutou na mídia, né? Então, vem um pacote completo, tá? Então, fake news, medicamento jacarés, genocida, tudo vem junto, tá? Mas só que de uma forma abstrata. Então, a pessoa não consegue entender, né? Só que vem aquela carga emocional extremamente negativa. A pessoa não tem domínio e não tem consciência do que está acontecendo. E o pior, a ativação intensa do córtex pré-frontal medial anterior relacionado com a emoção, né, inibe uma outra área cerebral conhecida como córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, que está ligada ao raciocínio. Então, a pessoa não consegue pensar. E não consegue mesmo, tá? Então, imagina, a pessoa, a gente chega lá, olha, pense, raciocine, veja, né? E a pessoa não consegue pensar, tá? Sem contar a carga emocional negativa intensa, pesada. A pessoa não vai querer discutir, não. Vai fugir, tá? Então, eu estou mudando de tática, né? Porque se as pessoas não conseguem pensar, eu só vou comprar briga. E não vou conseguir resultado nenhum. Muito pelo contrário. As pessoas ficam com mais raiva da gente, né? Então, eu fico numa boa. A pessoa não gosta de Bolsonaro, então tá bom, ok, né? Mas toda oportunidade que eu tenho, eu chego e jogo uma informação aqui, né? Coloco uma fotografia, por exemplo, essa foto, né? Que mostra a multidão que ama e respeita o Bolsonaro, tá? A pessoa não quer ver, mas já viu, tá? Ou se não, vídeos bem curtinhos, tá? Tem um vídeo que eu gosto muito, da criança que chora porque não conseguiu ver o Bolsonaro. O que aconteceu? Eu quero ver Bolsonaro. Não deu pra ver hoje? E essa tática parece que tá dando certo, tá? Porque pelo menos as pessoas estão brigando menos comigo, né? E aí chega, eu vejo as pessoas conseguindo raciocinar melhor, tá? Porque uma informação aqui, outra ali, assim, coisas boas aí relacionadas ao Bolsonaro, né? Faz com que aquela imagem muito pesada, muito negativa, seja diluída aos poucos, tá? E assim, as pessoas começam a ter acesso ao raciocínio, à razão, tá? É só uma dica, tá?